Este é um problema que caiu na Olimpíada Brasileira de Física de 2004 e após ler o problema atentamente, você verificará que trata-se da aplicação das leis de Newton. A primeira coisa que você deve fazer em problemas de aplicação das leis de Newton é explicitar as forças que atuam em cada corpo. Então, no balde de massa M1, atua para baixo a força peso, que eu vou chamar de P1, e atua no fio uma força para cima, que eu vou chamar de força de tração. No balde M2 atua para baixo uma força peso, que eu vou chamar de P2, e atua no fio uma força para cima, que também é uma força de tração. Como se trata do mesmo fio, é a mesma força de tração. Então, você quer T, aqui também é T, tem o mesmo valor se atuam no mesmo fio. O segundo passo em problemas que envolvem leis de Newton, depois de representar as forças, é você escrever as equações de movimento para cada corpo. Escrever as equações de movimento é escrever a segunda lei de Newton, aplicada aos sistemas. A segunda lei de Newton, conforme nós vimos, estabelece que a força resultante que age num corpo é igual a massa vezes a aceleração. No nosso caso aqui, não vamos estar preocupados com a notação vetorial, pois o problema acontece se deslocando apenas em uma dimensão, portanto, a notação vetorial será desnecessária. Então, escrever a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, é escrever as forças que estão no sentido do movimento menos as forças que estão ao contrário, tem que ser igual a massa total do corpo vezes a aceleração. Então, é preciso saber qual é o sentido do movimento. E nós faremos da seguinte maneira. Nós sabemos que a massa M2 é ligeiramente maior que a massa M1. Logo, se a massa M2 é ligeiramente maior que M1, este corpo aqui deverá estar descendo. Este é o sentido da aceleração. Então, o corpo de massa M1 deverá estar subindo. Este deve ser o sentido da aceleração. Então, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton ao bloco 1 e ao bloco 2. Aplicando a segunda lei de Newton ao bloco 1, nós teremos a seguinte equação. Quem está no sentido do movimento? A tração, menos quem está contrário ao movimento, contrário à aceleração, o peso 1, tem que ser igual à massa total do balde 1. Vou chamar de massa total 1. Por que essa diferença? Porque o balde tem massa, a areia que está aqui dentro tem massa, e depois nós vamos transferir a areia de um lugar para outro. Então, a massa total do balde 1 inclui a massa do balde mais a massa da areia. Isso tem que ser multiplicado pela aceleração. Vamos escrever agora a equação de movimento do bloco 2. Então, para o bloco 2, a equação de movimento vai ser quem está no sentido do movimento, no sentido da aceleração, é P2. Então, vai ficar P2 menos quem está contrário à aceleração é a tração. Isso tem que ser igual a massa total do balde 2 multiplicado pela aceleração. Temos então aqui um sistema de equações com duas equações e duas incógnitas. Quem são as duas incógnitas? A aceleração, que nós queremos saber quem é, e as trações que agem nos fios, uma vez que o peso 2 e o peso 1 pode ser escrito em função de suas massas, e as massas são dados do problema. Então, nós podemos escrever o seguinte. Somando as duas equações, então nós podemos fazer aqui, resolver este sistema através do método da adição. Ao adicionar as duas equações, como essa tração é igual a essa tração, podemos simplificar. Então, fica aqui P2 menos P1 é igual a massa total 1 somado com a massa total 2, massa total 2, multiplicado pela aceleração. P2 menos P1 pode ser escrito como sendo P2 é a massa total 2 vezes a gravidade, menos P1 vai ser a massa total de 1 vezes a gravidade. Isso tem que ser igual a massa total de 1 mais massa total de 2 multiplicado pela aceleração. Então, a aceleração do sistema, em qualquer situação, pode ser escrito como sendo a massa total de 2
menos a massa total de 1 multiplicado pela gravidade dividido pela massa total de 1 somado com a massa total. Opa, errei aqui. Massa total de 2. Esta expressão daqui nos permite calcular a aceleração em qualquer que seja a situação, tendo transferido massa ou não. É só considerar que mt aqui é a massa total do sistema. Vamos agora aplicar esta equação ao sistema antes de transferir as massas m e depois de transferir a massa m de um balde para o outro. Então, vamos escrever o seguinte. Antes de transferir a massa m, nós temos que a massa total 1 vai ser igual à massa do balde, que ele chama de M1, somado com a massa da areia, que ele chama de M. Então, a massa total vai ser a massa 1 somado com a massa da areia. A massa total 2 vai ser igual a M2 somado com a massa da areia. Então, isso aqui é antes de fazer a transferência de massa M. Depois, uma quantidade de areia será retirada do balde M1 e será jogada no balde M2. Isto vai implicar um aumento na aceleração do sistema. Então, depois, nós vamos escrever que a massa total do balde 1 vai ser igual à massa do balde, somado com a massa da areia, menos a massa que foi retirada. A massa total, errei aqui, massa total do balde 2 vai ser igual à massa do balde 2, somado com a massa da areia, somado com a massa que foi adicionada, a que foi retirada do balde 1 e acrescentada no balde 2. Vamos aplicar isto aqui à nossa equação que permite calcular a aceleração antes e depois de fazer a transferência. De tal maneira que nós teremos a aceleração antes, eu vou chamar de aceleração A, aceleração antes. Então, antes, nós temos a aceleração antes, que vai ser igual a aceleração antes, que vai ser igual a... Vamos aplicar esta equação daqui. Massa total do balde 2 vai ser M2 mais M, menos a massa total do balde 1, que vai ficar menos M1 menos M. Então, menos a massa total do balde 1. Tudo isso aqui tem que estar multiplicado pela gravidade, então eu posso multiplicar aqui. E dividir pela massa total de 1 somado com a massa total de 2. Então, é dividido pela massa de 1 mais M somado com M2 mais M. Podemos, então, aqui fazer algumas simplificações. Então, podemos simplificar mais M menos M dá zero. Então, nós concluímos que a aceleração antes do sistema deve ser igual a massa M2 menos a massa M1 dividido pela massa M1 mais a massa M2 somado com 2M. Então, essa aqui é a aceleração antes de transferirmos uma quantidade de areia do balde M1 para o balde M2. Vamos agora calcular quem é a aceleração depois. Então, a aceleração depois de transferir a massa M, vai ser, vou chamar de aceleração D, vai ser igual massa total de 2 depois é igual a M2 mais M mais M. A massa total do balde 2 depois vai ser a massa do balde, mais a massa da areia, mais a massa que foi transferida, menos a massa total do balde 1. Vai ficar, então, menos M1 menos M mais M, onde eu fiz menos o que está aqui. Tudo isso
tem que estar multiplicado pela gravidade. Opa, esqueci de multiplicar a gravidade aqui. Multiplicado pela gravidade. Tudo isso multiplicado pela gravidade. Então, tudo isso aqui multiplicado pela gravidade, dividido pela soma das massas. Então, dividido pela soma de M1 mais M menos M, somado com M2 mais M mais Mzinho. É tanto M, cuidado, vai anotando direitinho para você não se confundir. Vamos agora simplificar o que dá para simplificar. Então, nós temos agora aqui, ó, mais M aqui, menos M aqui. Podemos simplificar. Nós temos agora menos Mzinho aqui, mais Mzinho aqui. Podemos simplificar. O que não dá para simplificar, vamos somar e agrupar. Vamos então escrever quem é a aceleração depois. A aceleração depois vai ser igual a M2 menos M1 mais M, então vai ficar mais 2Mzinho, dividido por M1 mais M2, mais M, então mais 2Mzão. Tudo isso aqui multiplicado por G. Como eu estou escrevendo multiplicado por G fora do sinal de fração, eu não estou colocando o parêntese no termo que está aqui somando. Caso eu escrevesse o vezes G aqui, eu precisaria colocar um parêntese para indicar que G está multiplicando todo este conjunto e não apenas o 2M. Bom, dá para observar por esta expressão que a aceleração depois é maior do que a aceleração antes. O que o problema quer saber na letra A é quantas vezes esta aceleração depois seria maior do que a aceleração antes. Então, nós vamos escrever a massa m em função deste fator. Voltando aqui ao enunciado, o enunciado diz o seguinte: qual a quantidade m de areia que deve ser transferida do balde de massa m1 para o balde de massa m2 para que a aceleração do sistema aumente de um fator f. Então, esse fator f é quantas vezes a aceleração antes é multiplicada para obter a aceleração depois. Voltando aqui, nós podemos escrever, então, que a aceleração depois ela é igual a um fator f multiplicado pela aceleração antes. Vamos, então, substituir. A aceleração depois ela é igual a m2 menos m1 mais 2m dividido por m1 mais m2. Opa, o m2 aqui é m2 maiúsculo. Mais 2m, tudo isso multiplicado por g. Então, isso aqui é a aceleração depois. Isso tem que ser igual a um fator f multiplicado pela aceleração antes, que calculamos aqui em cima, que vai ser igual a m2 menos m1 dividido por m1 mais m2 mais 2m, tudo isso multiplicado por g. Podemos, então, simplificar esta expressão. Podemos dividir ambos os lados pela gravidade e podemos multiplicar ambos os lados pelo denominador. Observe que os denominadores aqui, ó, eles são idênticos. Portanto, podemos simplificar os dois denominadores. Sobra, então, que a massa m2 menos m1 mais 2m tem que ser igual a f que multiplica m2 menos m1. Observe que agora, como eu tirei o sinal de fração, devido à divisão, eu escrevi um parêntese indicando que o f está multiplicando m2 e também está multiplicando m1. Como o problema quer saber quem é o valor de m, nós podemos escrever, então, que m vai ser igual a f que multiplica m2 menos m1, subtraído de m2, somado com m1. Tudo isso aqui tem que ser dividido por 2. É possível demonstrar, eu não vou fazer isso aqui, fica como exercício para vocês, como exercício de álgebra. Vocês podem condensar este fator m, operando aqui f, m2 e m1, e trabalhando com álgebra, vocês podem escrever m como sendo igual
a M2 menos M1, que multiplica F menos 1 dividido por 2. Escrever esta expressão e escrever a expressão de cima são idênticos. Dá para demonstrar isso utilizando a álgebra. Com isso aqui, nós resolvemos a letra A. Encontramos qual é a massa M, que deve ser transferida do balde 1 para o balde 2, para que a aceleração seja aumentada de um fator F, ou seja, multiplicada F vezes. Com isso aqui, nós respondemos a nossa letra A. Vamos partir agora para resolver a letra B. E a letra B pede qual o maior valor de F possível. O maior valor de F possível vai acontecer quando toda a massa de areia do balde 1 for transferida para o balde 2. Então, quando transferirmos a areia daqui para cá, nós vamos calcular uma nova aceleração, que vai levar em consideração a massa total do balde 2 e a massa total do balde 1. E com isso, nós vamos comparar esta nova aceleração com a aceleração que nós tínhamos anteriormente, que nós calculamos aqui. Então, para responder a letra B, nós queremos saber quem é o fator máximo, e esse F máximo ele vai acontecer quando toda a areia for transferida. Então, nós podemos escrever o seguinte: a massa do balde 1, a massa total do balde 1, vai corresponder apenas à massa do balde. Enquanto que a massa total do balde 2 vai ser igual à massa do balde somado com a massa de toda a areia, que vai ser a massa que ele já tinha mais a massa que veio, portanto, mais 2m. Você vai substituir isto na expressão que calcula a aceleração, que nós determinamos aqui anteriormente. Calculando esta aceleração, você vai encontrar uma nova aceleração depois, que eu não vou fazer aqui. Encontrando essa nova aceleração depois, você vai escrever que a aceleração depois vai ser igual a F máximo multiplicado pela aceleração antes. Com isso, você vai isolar quem é o seu F máximo e deverá encontrar que F máximo é igual a 1 mais 2m dividido por M2 menos M1. Com isso, nós chegamos então ao final da resolução da questão. Nesse finalzinho aí, vocês devem ter ouvido um latido de cachorro, que é diretamente dos estúdios fisicainterativa.com, que fica na minha casa, diretamente da minha cozinha. Até a próxima questão, com mais resoluções de questões aqui em fisicainterativa.com.